Olá, pessoal. Boa noite, tá? Seja convosco. Eu não sei vocês, mas eu já sei que o Espírito Santo está entre nós e que a presença dele já está marcante na minha vida e na vida de vocês. Eu sinto o toque do Espírito. Aleluia, aleluia. E Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para trazer mais uma mensagem do céu, Senhor, para a nossa vida, Pai. Usa, meu Deus, usa-me em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, para que teu nome seja engrandecido. Senhor, que esta palavra, Pai, toque cada vida assim como o Senhor tocou na minha, como o Senhor falou, como o Senhor abriu os meus olhos, que o Senhor possa tratar com cada um que está aqui nesta noite, abrindo, Senhor, os olhos do entendimento, abrindo, Senhor, o coração, Pai, e que o Senhor derrame sobre nossas vidas, Senhor, a tua graça, o teu favor nesta noite. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, Espírito Santo, nosso amigo, que está já entre nós. O Senhor é o elo que nos une, Espírito Santo. Fala conosco. Aquilo que eu não puder falar, o Senhor trata, Pai. Mas fala, manifesta o teu poder nesta noite. Não seja apenas mais uma mensagem, Senhor, mas seja mensagem transformadora, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus e Pai. E eu te agradeço por tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler, aleluia, do 1 até o 6. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho do gravíssimo pecado de Jó. Olha só que forte. Jó, eu quero me ater no versículo 6, que diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é Jó falando, né? Todo mundo conhece a história, acho que todos conhecem, né? A história de Jó. E lá no capítulo 1, o próprio Deus fala, né? Apresenta, faz menção de Jó a Satanás. No capítulo 1, versículo 8, Deus faz assim, ó: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é o próprio Deus falando de um homem. É o próprio Deus se referindo a uma pessoa, e essa pessoa era Jó. E aí nós vemos nesse versículo o próprio Jó falando: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava arrependido, está bem claro, é ele que está falando. Não somente isto, não é um simples arrependimento. Ele estava se lançando ao chão e também não somente isto,
ele estava deitando pó e cinza na sua cabeça, que era uma manifestação de arrependimento, de desespero por uma coisa que ele tinha feito errado. E não somente isso, ele disse, o próprio Jó disse, me abomino, quer dizer, eu me odeio, eu me desprezo, eu detesto a mim mesmo. Jó, nesse momento, se odeia, sabe por quê? Pelo pecado, pelo seu pecado, né? Para um arrependimento assim, a gente imagina um pecado enorme, concordo? Para tamanho arrependimento, hoje seria assim, tipo, matar, roubar, né? Se prostituir, adulterar, alguma coisa grave e muito aparente, que todos veem, né? Porque a gente mede pecado pelas coisas que a gente vê, né? Mas não existe só esses pecados, né? Olha para nós. Vamos fazer uma reflexão. Quantos pecados nós cometemos sem sentir nada? Sem nem perceber que nós pecamos? Sem nem se dar conta de que isso não é agradável a Deus. Uma palavra mal colocada, um pensamento torto, né? Um pensamento, porque a gente pensa, né? Uma atitude que a gente não pensa, não é verdade? Uns pequenos delitos que a gente comete no dia a dia, né? Quantos delitos assim pequenos, quantos pecados pequenos que nós não choramos diante de Deus, não é verdade? Não há arrependimento. A gente acha que arrependimento é só para grandes pecados, porque a gente mede pecado, porque Deus não mede pecado, mas nós medimos, né? Não há lamento por pecados desse nível pequenininho que eu estou falando, entre aspas. Não há pesar na consciência. A gente não há nada, não há choro. Mas Jó, nesse versículo que eu li, está lançado no chão, ele está chorando, ele está se odiando por causa do seu pecado, atirado sobre o pó, lançando o pó em cima da cabeça e sentindo-se indigno de Deus. Olha só, completamente abominável. Eu me abomino, né? Mas qual foi o pecado de Jó para ele sentir tamanho repúdio dele mesmo? Qual foi? Nós vimos no começo do livro de Jó que Deus mesmo apresenta ele, faz menção dele, dizendo que ele era um homem irrepreensível, íntegro e que se desvia do mal. Ou seja, ele não pecava, ele se desviava do erro, né? Ele fazia holocaustos para os filhos só de pensar que eles poderiam ter pecado, não é verdade? E qual foi o pecado? Se a gente vasculhar o livro de Jó inteirinho, nós não vamos achar nenhum pecado aparente. A gente pode estudar o livro inteiro e não vai ter um pecado assim gritante, que a gente possa enxergar como a gente fala, né? A gente pode pensar, né, que Jó está se lamentando por um pecado de outra pessoa. Não, ele diz, eu me abomino, é dele o pecado. Mas como ele pode se arrepender sem pecado? Como? Como pode chorar e lamentar sendo inocente? O próprio Deus inocentou ele no início do livro. Como pode se entristecer se ele não fez nada de mal? Como assim? Como ele se odeia? Como ele se repudia dessa maneira? Do capítulo 38 até o 41, Deus se apresentou a Jó e lhe fez 70 perguntas. Foram 70 perguntas que o Senhor fez a ele. E a palavra de Deus diz que o Senhor se apresentou a ele. O próprio Deus falou com Jó, né? Não é claro na palavra se foi assim, corporeamente, apresentou, ou se foi na consciência, mas ele teve consciência do que o Senhor estava falando para ele,
né? Então, e nessas questões, né? Nenhuma delas Jó teve resposta. E muito menos respondia as perguntas de Jó, as questões de Jó, de todo aquele problema que vocês conhecem que Jó estava passando. Dessa forma, né? Ele, sem pecado, se aproximou de Deus, ao ponto de vê-lo na sua consciência. Por isso ele disse depois, no 5, né? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha só, ele ouviu Deus e agora ele estava vendo a Deus, né? Jó passou a ter um conhecimento tão íntimo do Senhor, com uma comunhão tão grande, depois de tudo que ele passou, ele já temia o Senhor, ele já era íntegro nisso, mas depois de tudo que ele passou, de todo aquele sofrimento, de tudo aquilo, de tristeza, de angústia, de desesperança, que ele passou, ele já não só ouviu falar do Senhor, ele o conhecia, ele tinha intimidade com ele, né? E aí, Deus pode ver, Jó pode ver em Deus a santidade de Deus. Mesmo sendo inocente, quando ele se aproximou de Deus de verdade, quando ele teve essa intimidade com o Senhor, quando ele andou dia a dia naquele sofrimento e tendo que crer, e tendo que confiar, o meu Redentor vive, eu sei que por certo ele se levantará. Essas foram as atitudes, a mulher dele querendo que ele blasfemasse contra Deus dele e morresse de tanto sofrimento, e ele ali firme, forte. Os amigos que eram para consolá-lo, para ajudá-lo, talvez em oração, talvez levando a palavra, hoje em dia seria assim, os próprios amigos lá falando, olha, você deve ter pecado, você deve ter feito isso, imagina o cara lá sofrendo, quase morrendo, e Jó permaneceu firme em Deus, né? Mesmo às vezes falando, chegou ao ponto de falar que ele deveria morrer, deveria voltar para o maldito dia que eu nasci, ele estava, né? Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus, né? Mesmo sendo inocente, ele se sentiu culpado. Mesmo sendo justo, ele se sentiu condenado. E mesmo sendo limpo, ele se sentiu sujo. A verdade é uma só, irmãos. Qualquer um que se aproxima de Deus, como Jó se aproximou, por mais santo, por mais íntegro, por mais que se desvia do mal, ele vai sentir a dor do pecado, do seu pecado, o peso da sua culpa, o gosto da sua imundície do pecado, porque nós, quanto mais aproximamos de Deus, quanto mais temos intimidade com o Senhor, mais é revelado o nosso pecado. Mais a santidade de Deus, a luz de Cristo, vai revelando em nós a nossa verdadeira natureza, que é a natureza pecaminosa. É o que eu disse, não é assim o pecado enorme, né? Aquele que a gente reputa enorme, porque para Deus não tem pecado nem pecadinho, mas é aquele que é escancarado, né? Que todos veem, mas é aquele pecado oculto que eu e você, na sua intimidade e eu na minha, sabemos que pecamos, sabemos que pisamos na bola. O Espírito Santo logo já avisa a gente, acende uma luzinha vermelha e fala, olha, você pisou na bola. E aí essa comunhão com o Senhor é que nos faz cada dia mais achar que realmente nós temos muito que nos arrepender, né? João Batista, quando ele veio para abrir, né, as veredas para o Senhor. E a única coisa que ele falava, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele não falava, orem, né? Ele não falava, vai, você vai ser próximo. Não, arrependei-vos. Isso era imperativo que ele falava aos quatro cantos. E o reino de Deus é de paz, justiça e amor. E sem arrependimento,
Nós não temos isso, nós não conseguimos que o reino de Deus habite entre nós, que a glória do Senhor venha sobre a nossa vida. E a glória do Senhor são todos os atributos do Senhor. Amém? O contrário de estar perto do Senhor, quando a gente, quanto mais perto, mais a luz do Senhor nos ilumina e melhor a gente enxerga o pecado, né? Levando-nos a nos arrepender. Ao contrário disso, a contrapartida de estarmos perto e nós reconhecermos o nosso pecado é que quanto mais longe do Senhor, mais as trevas te cobrem e você não consegue enxergar que é um pecador. Então, quanto mais perto você reconhece seu pecado, quanto mais longe de Deus, as coisas vão ficando cauterizadas, as coisas vão se banalizando e você vai achando tudo normal. Por isso que Jesus falou lá em João 3,19, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? E é por isso que nós precisamos de ser espelhos para o mundo. Por isso que o Senhor diz que nós somos a luz do mundo, porque nós temos que resplandecer a glória de Deus, para lançar luz aos pecadores, para que eles possam enxergar a luz de Deus e poder enxergando a luz de Cristo refletindo neles, eles podem reconhecer o seu pecado e chegar ao arrependimento e à salvação, né? Aí eles têm duas opções. Se nós formos a igreja do Senhor ser a luz deste mundo, o pecador tem duas opções. Ou ele sai correndo para as trevas, né? A fim de se esconder da luz, isso é uma opção. Ou eles fazem como Saulo, abrem os olhos, encaram a luz, ficando cegos para o mundo e a fim de ouvir somente a voz de Deus, né, para os guiar. Foi o que aconteceu com Paulo, né, antes de ele se tornar Saulo, antes de se tornar Paulo. Quando ele estava indo pegar os cristãos, perseguirem os cristãos, já estavam com um mandato para prender os cristãos, o Senhor Jesus disse, basta, na estrada de Damasco. E falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E veio um clarão, e ele olhou para aquele clarão. E ele caiu cego. Por quê? Porque o Senhor fechou os olhos dele para o mundo, para que ele pudesse enxergar dentro dele o pecado que ele estava cometendo, as injustiças, e aí ele se abriu, ele enxergou a luz de Cristo, e 3 dias eu acho que o Senhor ficou tratando com ele, né? Com a escuridão para o mundo, mas claro para o Senhor, né? Glória a Deus. Isso tudo, irmãos, essa linha que eu estou falando de tudo isso, do arrependimento, que é a única maneira, eu quero chegar aqui, isso é a única maneira de nós chegarmos a um verdadeiro avivamento. Falamos tanto de avivamento, mas se nós não começarmos o avivamento dentro de nós, buscando arrependimento, buscando nos achegar cada vez mais perto do Senhor, cada dia mais, com oração, com jejum, com súplicas, com arrependimento verdadeiro, porque o que é o arrependimento? É você querer mudar de atitude. Remorso é você ficar pensando que não devia fazer. Arrependimento é você pensar que não deveria fazer e mudar. Requer atitude, mudança. Então, vamos nos arrepender verdadeiramente, vamos nos chegar perto da luz de Cristo cada vez mais, pedir que essa luz venha nos iluminar, venha nos guiar, para que nós possamos reconhecer o verdadeiro pecado que nos atinge e que nos faz nos separar de Deus.
Amém? E o avivamento que nós tanto pedimos e sabemos que o Senhor vai derramar, porque é promessa dele que nós estejamos inseridos nesse avivamento, que estejamos buscando verdadeiramente esse avivamento, para que a igreja do Senhor seja adornada, seja preparada para a volta dele, que está muito perto, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos. Domingo foi o dia de Pentecostes, né? Foi o dia que o Senhor derramou aquela maravilhosa graça sobre aquele povo, aqueles 120 que oravam unânimes pedindo por avivamento, porque pela descida do Espírito Santo por um avivamento que o Senhor Jesus tinha prometido. Hoje nós estamos também pedindo avivamento, porque lá em Joel o Senhor prometeu que viria um avivamento. Então, que nós peçamos, porque os céus estão abertos nesse período. Até a festa de tabernáculo, os céus estão abertos. E o Senhor tem um compromisso com a igreja, mas a igreja também tem que se arrepender, tem que clamar por este avivamento. Amém? E aí, com certeza, com tudo isso, eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir a sua promessa sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, que somos a igreja, a noiva do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Agora que você, feche os seus olhos. Vamos pedir, só você e o Senhor sabem qual é o pecado, qual é aquilo que o Espírito Santo está falando com você agora, que precisa pedir perdão, precisa se arrepender, precisa se consertar com o Senhor. Certa vez, um grande avivalista foi fazer uma visita na África, e lá a África estava em pleno avivamento, eram anos e anos de avivamento, com uma porção de gente, uma grande colheita, uma porção de gente recebendo a Jesus Cristo. E aquele avivalista da América foi até lá ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, que aquele povo tinha anos e anos de avivamento. E chegou para o líder daquele local, lá na África, e perguntou: o que é o que o senhor faz? Porque que anos e anos está acontecendo esse avivamento aqui na África. Sabe o que ele respondeu, irmãos? Ele deu risada, deu uma risadinha e chamou aquele avivalista para um galpão. E lá no galpão, ele fez um círculo no chão e mandou que aquele avivalista fosse para dentro daquele círculo e falou para ele: olha, sabe qual é o segredo? Você não sai aqui de dentro desse círculo até se consertar com Deus. Aí você vai ver o avivamento. Irmãos, o avivamento parte de nós, irmãos. Avivamento parte da minha vida e da sua vida. E aí, com todos nós, aquele povo, 120, estavam lá orando unânimes. E quando nós nos juntarmos, se cada um de nós estivermos alinhados com o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir os céus e vai derramar sobre a igreja dele tamanha graça, tamanha unção de poder que jamais se viu na história. Vamos clamar por um avivamento, vamos clamar por arrependimento, consertar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra. Oh Deus, como precisamos do teu Espírito a nos guiar, a nos dar entendimento, a nos dar, Senhor, oh Senhor, um espírito de arrependimento verdadeiro, Senhor. Precisamos nos limpar, precisamos, Senhor, oh Jesus Cristo, em nome de Jesus, oh Senhor Jesus, limpa-nos com teu sangue, limpa-nos, Senhor, para que sejamos brancos como a neve, limpa nossas vestes, prepara a tua igreja, Senhor, para aquele grande dia.
Perdoa, Senhor. Como diz a tua oração, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que mudou a minha vida e que eu espero que tenha tocado em cada um que está ouvindo, Pai, e que transforme a vida deles também, como transformou a minha. E aquilo que eu, Senhor, na minha pequenez não pude transmitir, Senhor, que o Senhor faça a obra, complete a obra, Senhor, porque a obra é tua, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a